Vamos ouvir o Aderval Costa Filho. Ele é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Quero registrar aqui a presença da vereadora Moara, vereadora lá de Contagem, suplente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Passo a palavra para o Aderval. Muito boa tarde. É com enorme prazer que estou aqui e agradeço o convite, né? E cumprimento a mesa na pessoa da deputada estadual André de Jesus, em nome de todas, Macaé também. E dizer, gente, que essa resolução, né, ela fere frontalmente normativas nacionais e internacionais, né, e ela viola, né, os direitos humanos, sobretudo no que diz respeito, como já foi dito e reiterado, à consulta prévia livre e informada. Nós temos, de certa forma, trabalhado, né, no sentido de assessorar as comunidades, assessorar os movimentos de base, né, no sentido tanto de autoafirmações identitárias e também de reconhecimento formal, quanto também de regularização fundiária, quanto também, né, de lidar com os inúmeros conflitos, né, que decorrem de interesses, né, do neoextrativismo, dos interesses desenvolvimentistas sobre territórios, né, e comprometendo seus modos de vida. E nós, do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, né, o GESTA, temos atuado também no sentido, né, de analisar esses processos, né, os EIA-RIMAS e todo o sistema de governança que, por vezes, é muito contrário a direitos fundamentais desses povos e comunidades, né. Essa resolução, ela promove uma inversão absoluta, né, dos direitos, do ponto de vista do direito fundamental de consulta e também do direito à própria existência, né, dessas comunidades. Ela afirma que a consulta deve ser feita quando as comunidades, né, estiverem se sobrepondo aos territórios dos empreendedores, dos empreendimentos, e não o contrário, né? Ela utiliza categorias naturalizadas do processo de licenciamento como área diretamente atingida. Ela estabelece prazos de 45 dias, né, para que a comunidade construa seu protocolo comunitário de consulta, se não tiver. Ela diz que o próprio empreendedor, né, leia-se, a mineradora, né, pode contratar assessoria técnica para promover a consulta e pode o próprio empreendedor, né, é confiável, segundo a resolução, para ele mesmo proceder à consulta nos seus próprios moldes, né? Isso sem prejuízo aos prazos, né, para o processo de licenciamento. Ou seja, é um absurdo, né, tudo que diz a resolução. Muito já foi dito e discutido a respeito, sem que o Estado tenha ainda revogado essa medida, né, que é uma medida que fere frontalmente os direitos dos povos e comunidades tradicionais, né? Ou seja, se o Estado tem estado muito às voltas, né, com a desoneração, o Estado quer se desonerar, e aí, então, é o empreendedor que vai efetivamente pagar a conta, né? Entenda-se, determinar a vontade nos processos de licenciamento em detrimento à consulta, o direito, né, de permanência e de autodeterminação desses povos. Para além disso tudo, né, como já foi enfatizado, a resolução ela traz um vício de origem, né? Ela foi construída em gabinete sem consultar a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ou seja, é uma resolução que diz respeito à consulta sem consulta. Não foi consultado, então ela fere o princípio que ela quer regulamentar. E em 2017 e 2018, no âmbito do governo federal, já houve uma tentativa de regulamentar o artigo 6º da Convenção 69 da OIT, referente à consulta livre prévia informada, e o consenso no âmbito federal, né, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, é de que é auto-aplicável, não é regulamentável, não deve ser regulamentada, porque vai ferir os povos e comunidades de serem consultados nos seus próprios termos, né? Ou seja, fomentar protocolos de consulta, sim, mas sabotar a consulta, não.
né? Então, essa é uma questão muito grave que a gente tem visto acontecer, né? Essa medida, ela não é isolada, né? A gente já vinha vindo no processo de flexibilização, né, do licenciamento ambiental, e é uma medida que a gente chama de infralegalismo autoritário, né? No sentido de que o Estado constrói uma norma que fere a Constituição Federal da República, né? E ele quer regulamentar o que não é regulamentável para poder acelerar o processo de licenciamento e favorecer empreendimentos, sobretudo minerários, né? A gente sabe que o Estado está colocando, né, está à disposição das mineradoras para poder empreender e em detrimento dos direitos de quem nos territórios vivem e deles efetivamente garantem seus modos de vida, né? Eu tenho muito sentimento, né, envolto nessas questões, porque eu tive a honra de protagonizar a instalação, né, da comissão e a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, e tive a honra de ser autor do projeto de lei, que depois foi sancionado por esta Casa, né, que é a Lei 21.147. Era um substitutivo de lei que a gente contribuiu para poder, efetivamente, depois ser promulgada, né? Então, o que é política de governo no âmbito federal é política de Estado no âmbito de Minas Gerais. Mas o que o Estado tem feito, né, com a política estadual de povos e comunidades tradicionais é o que os governos desse processo de retrocesso, né, democrático fizeram nos últimos 2 governos, né? Que é exatamente deixar que a política morra de inanição. Ou seja, não se aporta recursos, não se faz efetivamente. Nós tivemos um encontro, né, João? Para poder recompor a comissão estadual, e vai completar 1 ano agora, em julho, né? Sem que a gente tenha efetivamente sido empossado na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. A política fundiária, que já foi regulamentada, também não avança no Estado, né? Agora está em discussão até com relação à competência. Muito provavelmente, a pauta de regularização fundiária vai passar para a Secretaria de Desenvolvimento, sabe? Porque ela é perspectivada em outro desenvolvimento, que não o desenvolvimento autônomo e sustentado dessas comunidades e desses povos na defesa dos seus direitos, né, em termos de reprodução social. Então, realmente, o Estado tem negligenciado a pauta, né? Ele não pode fazer nada do ponto de vista de destruir a política e desconstruí-la, porque ela é uma lei, mas ele pode, sim, deixá-la morrer de inanição. Então, a gente não tem tido nem aportes significativos de recursos, tampouco, efetivamente, construímos, né, um plano de desenvolvimento sustentável para o governo de Minas Gerais, no que tange aos seus povos e comunidades. Então, é com indignação, mas, ao mesmo tempo, com apreço pela luta, né, que eu aprendi com as próprias comunidades com as quais e sobre as quais, né, estudo e luto. Muito obrigado. Obrigada, professor. Doutora Ana Cláudia, eu passo a palavra para a senhora. Doutora Ana Cláudia é defensora da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Boa tarde, deputada, quem cumprimenta toda a mesa, deputada Andréia, deputada Bela Gonçalves, mulheres aí aguerridas na luta por direitos, principalmente dos povos e comunidades tradicionais. Muito feliz de estar aqui hoje, por ver aqui na plateia vários de vocês, vários desses povos e comunidades tradicionais, que vêm se aí, né, nessa luta, se reunindo e brigando por esse espaço que é de vocês. É uma história de resistência. Não posso deixar de, hoje, 19 de maio, Dia da Defensoria Pública, de pensar há 10 anos, desde 2013, atuando com conflitos fundiários agrários, onde, especialmente, a gente vem aí brigando pelo território dos povos e comunidades tradicionais. E aqui, ouvindo as falas, é importante registrar que sou testemunha nesses anos de exemplos do que a falta da consulta livre, prévia e informada trouxe. Eu gosto sempre de dizer, o tempo histórico, ele para as violações de direitos humanos,
ele sempre cobra daqueles que são os violadores os malefícios que foram praticados. E 2 exemplos eu cito aqui. Ao ouvir ali a quilombola de Paracatu, né? Há 10 anos atrás, eu estive em Paracatu, na denúncia ali. Ali teve uma comunidade quilombola que está debaixo da barragem, que é Machadinho, acabou, né? E também numa visita que fiz em Conceição do Mato Dentro, uma comunidade quilombola que foi exterminada, visita acompanhando Gesta, nesses anos aí em que eu estou atuando na Defensoria Pública. Muito difícil a gente que está dentro do sistema de justiça, né, responder como eu tive ontem numa reunião, respondendo uma quilombola do norte de Minas, onde está essa justiça, né? Principalmente para essas comunidades ameaçadas. A maior parte delas hoje estão incluídas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, como a deputada disse no início dessa reunião, ameaçadas por milícias rurais, né? Por pessoas brancas que ainda se articulam socialmente por não só ocupar posições de destaque na política, mas também por serem aí, né, detentoras de poder econômico nessas comunidades, né? Em Minas Gerais, a gente tem ainda um faroeste caboclo muito complicado e muito difícil de enfrentar, e parece que o sistema de justiça também não tem dado conta disso. A gente precisa de falar e ir para esse lugar, porque, antes de mais nada, falar, né, e aqui está ao lado do professor Aderval, como ele disse, né, participou dessa lei importantíssima para os povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, que é a Lei 21.147. Ela estabelece, né, essa obrigação governamental do Estado de Minas Gerais de atuar para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, e a gente ter que né, vir mais uma vez numa audiência falar sobre esse litígio que parece que existe ainda que a gente tenha o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais estabelecido na lei, um litígio que sempre coloca um desenvolvimento insustentável a favor dos grandes empreendimentos, do poder econômico no Estado de Minas Gerais, como aquilo que deve prevalecer. A gente sabe de todas a importância, e aqui é onde eu acho que, não quero estender muito, nem né, abusar do tempo, eu acho que é onde a gente tem que afirmar o nosso compromisso na atuação como defensora, mas também a favor dos povos e comunidades tradicionais, que é exatamente esse patrimônio cultural riquíssimo que Minas Gerais possui. E essa é uma obrigação do governo do Estado de Minas Gerais, não temos dúvida em relação. Então, não só o vício de origem que essa resolução traz, mas todo esse prejuízo para a proteção do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, é o que revela essa tentativa aí de dizer: nós reconhecemos a obrigação de fazer a consulta, mas de forma autoritária nós vamos dizer como que essa consulta tem que ser feita. Não é assim, a gente não pode considerar que esta seja uma forma de reconhecer e agir responsavelmente pelo desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. O professor Aderval está aqui, né, e sabe que não estou mentindo, a gente ainda tem todos os licenciamentos ambientais, desconhecendo previamente quais são as nossas comunidades tradicionais, porque não estão sendo feitas as ações protetivas que o Estado brasileiro e o Estado de Minas Gerais é obrigado a fazer para não só saber quais são essas comunidades, mas para proteger os bens materiais e imateriais que essas comunidades produzem.
Então, e é um estado riquíssimo. A gente sabe que do sul até lá no Jequitinhonha, até o norte de Minas, para cá e para lá, a gente tem vidas e memórias e formas de fazer, criar e viver de uma diversidade imensa. E isso é o nosso patrimônio. Essa é a nossa riqueza, muito maior do que esse ouro aí que fez com que essa comunidade hoje esteja extinta, né? Mas a memória eu tenho certeza absoluta, né, como todos os holocaustos ocorridos, né, na história da humanidade, ela vai registrar todos esses malefícios. Então, o que estamos falando aqui hoje não é só de uma revogação de uma norma, né, violadora, é principalmente dessa importância de exigir que o Estado de Minas Gerais cumpra com seu papel. Um papel, uma obrigação que está lá na Constituição, no artigo 225, que é exatamente lá que fala, esse meio ambiente é todo esse patrimônio sociocultural que nós temos aqui em Minas Gerais. É ele que tem que ser preservado para as presentes e para as futuras gerações. Nós não podemos deixar esse legado de comunidades extintas em Minas Gerais, desse patrimônio riquíssimo ser substituído por essa ganância sem medida de projetos econômicos que querem passar por cima e destruir os nossos povos e comunidades tradicionais. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e de receber sempre essa resistência, essa luta. É essa luta de vocês por resistir, por não aceitar que passem por cima desses direitos, é que vai realmente garantir que a gente tenha esse mundo que todos nós merecemos e que as futuras gerações precisam conhecer. Muito obrigada, eram essas minhas considerações. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar.